você, como é que tá? Que bom, eu estou ótima. Graças a Deus. Que bom. Estamos aqui, né, Maravilha. para conversar um pouquinho, né, Wellington? Se fala o Wellington mesmo, né? É isso mesmo, Wellington Isso Borges. aí. Ah, Eu estou tá me dando, sentindo assim, tá dando tá dando um eco pouco. ou tá ruim? É, Eu tá vou um tirar, pouco. eu coloquei, tá, eu Uhum, coloquei o fone, eu vou tirar o fone, aí você me fala se tá melhor, tá bom? tá bom. Aí o João Edson entrando. Seja muito bem-vindo, irmão. Melhorou? Melhorou, melhorou. Acho que o Melhorou. fone Ah, então tava. é o fone mesmo. É o fone, ele fica arranhando, né? É, Aham, tem, dá uma. dá umas ah, arranhadas. Uhum. então, quem vai chegando aí na live já vai apertando o coraçãozinho aí para o Instagram entender que essa live é relevante, que nós vamos entregar aqui um conteúdo muito bom. Nós vamos falar sobre autoconfiança, sobre autoconhecimento e autoconfiança, né? Isso E vou mesmo. pedir para a Dilce aí se apresentar um pouco aí para a galera. Aí, como é que você entrou nessa jornada de autoconhecimento também? Se apresenta aí. Tá, deixa eu. Mandei uns aviãozinhos aqui. Vamos mandando aviãozinho, hein, gente? Para entrar mais gente aí na nossa live. Então, Wellington, eu sou professora de filosofia, né? Sou coordenadora de humanas, e no ano de 2020 eu passei por um problema, que foi um câncer de mama, né? E eu Hum, passei por todo um tratamento. Então, eu tive duplo problema, né? Que foi a pandemia. E dentro da pandemia, eu tive que também lidar com a questão do tratamento do câncer de mama. Eu descobri em 2009, setembro de 2009, eu operei dia 28 de novembro de 2019. E o tratamento do câncer praticamente começou junto com a pandemia. Eu me nossa, lembro que no dia 16 de março fechou as escolas estaduais em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né, do Grande ABC. E na mesma semana eu comecei o tratamento de quimioterapia. Foram uhum. 4 quimioterapias vermelhas, depois 12 branca, e depois eu fiz de 28 radioterapias todos os dias, né? Então, assim, foi bem Hum, pesado, não é tratamento fácil. Mas o que eu descobri, né, olhando para mim mesma e analisando tudo que eu passei, foi que eu era mais forte do que eu imaginei. Entende? Né? Porque, na entendo. verdade, você entende, porque eu vi um pouquinho aí do seu perfil, a questão da timidez, tudo que você conseguiu, né? Passar por cima, a questão da sabotagem mental, que você comenta muito, né? E você só conseguiu isso olhando para você mesmo, não é? Exatamente. A mesma coisa eu fiz. Eu comecei a perceber que eu podia ressignificar as minhas emoções, né? Quer dizer, as emoções elas vêm, né? Então não tem como, Uhum. né? Se eu tiver que sentir vergonha, eu Com vou certeza. sentir. Se eu tiver raiva, eu vou sentir. Só que aí o significado que eu dou para aquilo é que é o importante, é que nos dá força, né? Que a gente pode Pô, fazer isso, não é isso? que sacada, Então que é esse sacada. momento. Nota isso aí, E galera. isso, então, o que eu queria agora, né, pedir licença para você, porque no meu método de autoconhecimento, que é SFNPV, né, Uhum. socrático, freudiano, neurocientífico, num projetar para vencer. Vencer o quê? Vencer o não conhecimento de mim mesmo, né? Uhum. Vencer e ter Cara, o saber, a sabedoria da gente mesmo. Mas é um método filosófico, é com perguntas, a gente vai conhecendo a nós mesmos, o ser humano como tal, e tendo experiência particular de cada um, porque apesar de nós termos experiências que são de todos, né? Nós somos seres semelhantes, mas nós não somos iguais, né? sim, Então, cada um exatamente. tem o seu percurso particular. Assim como você tem o seu percurso de autoconhecimento, eu tenho o meu percurso de autoconhecimento. Só que nós dois, como mentores, a gente pode ajudar outras pessoas a entrar no mesmo caminho, porque a gente já passou por isso. Exatamente, Então, exatamente. nesse momento, a primeira coisa que eu faço é ter foco. A gente precisa ter atenção e foco. Então, eu uso, eu chamo de 4RP, respiração profunda, e ela é através da respiração Ra, que é um método oriental, né? Então, o que a Uhum. gente faz? Então, podemos fazer, Wellington, podemos fazer isso para Claro, conversar? claro, claro.
A live é Então vamos nossa. lá. Pode. Então vamos lá. A gente tem que ficar numa posição sem cruzar a perna ou o braço, né? Relaxado. E lembrando, gente, meditação não é relaxamento. Meditação a gente faz para ter foco, né, Wellington? Porque se a gente Muito quer bom. que a nossa mente Exatamente. não se sabote, a gente precisa ter foco, né? Foco naquilo que a gente quer mudar, não é isso? Então, Isso antes de aí. começar, Perfeito. fazer isso, né? Então, vamos lá. É assim, gente, ó, são 4 vezes. Então, a gente vai fazer o seguinte: é respiração Vamos profunda. fazer E aí, eu galera. quero que vocês sintam o coração, o pulmão funcionando, os pensamentos que vêm, tudo, que vocês prestem atenção em tudo que está acontecendo, com os olhos fechados. E assim, gente, vocês vão contar. Ao inspirar, você conta 7. Aí você para, segura 7. E aí, para soltar, mais 7. O 7 em hebraico significa perfeição. Então, é como se a gente estivesse tendo uma respiração perfeita, né? Coisa linda. Então, né, coisa linda, não é, Wellington? Você vai ver, vocês vão perceber que a hora que vocês terminarem, a mente de vocês, ela vai estar mais focada e menos congestionada. Né? Eu falo que todas as vezes que a gente sai de um ambiente e vai para outro, a gente deveria parar e fazer essa respiração, pelo menos uma vez. Para a gente sair, por exemplo, do ambiente de trabalho e chegar em casa, né? Porque nós não somos mais funcionários quando a gente chega em casa. A gente já é irmão, pai, mãe, né? A gente muda de ambiente, tá? A gente Exatamente. precisa... E é isso que a gente Já vai fazer muda a agora. Então, vamos lá, roupagem, né? vamos lá, todo mundo de olho fechado, gostoso. Vocês vão ver que é bem gostoso fazer isso. Oi, Eleomar tá aí, tem um monte de galerinha aí, muito obrigada pela presença. Agora a gente vai fazer nossa meditação, Eleomar. Olhinho fechado, contando até 7, respirando, até 7, inspirando, parando 7, depois soltando 7. Então é 7, 7, 7. 21, por exemplo, né? Em cada vez, 4 vezes. Vamos lá, então? Número 1. 2. 3. 4. Voltando, abre os olhos. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo leve, né? Se sente leve, se foca. Quando a gente deixa que aqueles congestionamentos de pensamentos mentais passem, né? Wellington, porque nós temos 700 pensamentos por segundo. Então é muito congestionamento, Cara, é muito, muito relaxante mesmo. Uma né? clareza absurda. Relaxante, que dá uma clareza, abre a sua mente, né? E você esquece um pouquinho o que passou e você começa a se focar. A gente fica presente no presente, né? Que é isso que a gente precisa aqui na nossa live, Exatamente. né? E continuando, eu sou professora Dirce Alegrete de filosofia. Por isso que eu trabalho muito com perguntas, né? Porque a filosofia, ela é questionadora por natureza, né? Tem as perguntas essenciais, por que, como, né? O que, como e por quê. Sempre o que é a coisa, como ela acontece e a sua causa, né? Então, a gente está sempre buscando através de perguntas. E você sabe, Wellington, que para se autoconhecer, a gente precisa de 2 coisas, atenção e foco, mas a gente precisa de 2 coisas a partir de nós, que é, eu sempre faço isso, né? Que é, primeiro, experiência de si. O que é a experiência de si? Eu ver como eu funciono no dia a dia. Qual é o meu Ah, muito bom. comportamento, né? Como eu sou com Genial. as outras pessoas, né? Eu experienciar isso. O segundo é conhecimento. O que é o conhecimento? Saber como um ser humano funciona, né? Como o ser humano funciona?
né? Como acontecem as emoções, como acontecem os pensamentos, se os pensamentos estão ligados com a emoção ou não. E aí, juntando isso, eu consigo saber se, né? Que é a sabedoria de mim. Olha que delícia, já pensou chegar no final e falar assim, nossa, eu realmente tenho sabedoria de mim. O que é ter sabedoria de mim? É intervir. Intervir. Assim como o Wellington fez, eu fiz, intervir escolhendo, né? Eu sei que eu funciono daquele jeito, por exemplo, eu sei que eu sou uma construção desde a infância, né? E eu sei Verdade. que eu aderi, não é? Eu aderi a certas verdades a partir dos 5 anos. Eu já aderi a muitas verdades, mas não porque eu escolhi, porque aquilo era bom, ou porque eu acreditava que aquilo era uma verdade. Não, gente, nós aderimos por afeto, porque aqueles que cuidaram de nós disseram que aquilo era verdade. E às vezes a gente para lá na infância, com 5 anos, ou na adolescência, e a gente esquece de olhar para trás e fala assim: bom, eu estou agindo como se eu fosse um adolescente. Por que que eu tenho que agir assim? Não, agora eu já tenho tantos anos, não vou falar a minha idade, tá? Isso. Você concorda, Já sou mas um eu não, adulto. né? Eu tenho que agir como adulto. Então, em certos momentos, será que eu estou agindo como eu deveria agir? Ou melhor ainda no autoconhecimento, Wellington, será que eu estou agindo daquela forma que eu quero para chegar no meu objetivo? Usando o meu propósito? Qual é o meu propósito? Né? Propósito é muito mais do que objetivo, é muito mais do que meta, é Exatamente. muito mais do que sonho. Né? Propósito é aquela pergunta que eu faço, né? Para que eu acordo todos os dias? Não é por quê, não é a raiz, é para quê. Né? Eu acordo para que ação? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje está dentro daquilo que eu quero para mim, para aqueles que estão em meu entorno. Quem se preocupa com aquilo que eu faço? E se eles não se preocupam, por que não se preocupam? E se eles se preocupam, é por quê? Porque eles me amam e porque eu demonstro esse amor. Eu estou demonstrando como esse amor? São tantas questões que a gente faz quando está se autoconhecendo, mas é preciso que a gente faça. Então, a partir dessas perguntas, de olhar para como eu fiz com a questão da minha doença, né, do tratamento, né, a decisão que eu tomei de que nós somos estados, Wellington, nós não somos o que nós passamos. Então, eu não sou a doença, Exatamente. Muito eu bem. estava doente, mas eu não sou doente. Lembrando que eu já tomei, hoje eu estou de alta do oncologista, então essa doença não está Foi. mais comigo, graças a Deus. Graças a Deus. E Que bom, que bom. também, falando em Deus, né? Nós também temos um lado transcendente, né? Que é a partir do Logos, nós temos um lado em nós que não consegue explicar o todo, o que está fora de nós, o que criou todas essas coisas. Então, nós sempre procuramos ter uma transcendência, ir além de nós, né? Para buscar algo que é maior do que nós. Nós temos até mesmo essa capacidade. Por isso que a gente tem a capacidade de olhar para nós, para a nossa casa do eu, para a nossa construção, né? Então, seria esse o caminho. Primeiro, atenção e foco, meditação, estar presente naquilo que você está fazendo. Cuidado na hora de entrar no automático, né? Porque às Exatamente. vezes você fala assim, às vezes a gente tem que fazer o quê? O que eu faço tem que estar em acordo com aquilo que eu penso. Bom, tem dois lados aí, né? Se eu estiver pensando, fixando pensamentos, eu falei que 700 pensamentos por minuto, por segundo. Agora, se eu estiver fixando para mim, tomando para mim pensamentos ruins, o meu comportamento vai ser ruim, né? Se eu digo, por exemplo, ai, mas, meu, eu sou péssima. Que nem você. Vamos pegar um pouquinho do que aconteceu com você, da questão da timidez, né, Wellington? Né? Ah, É. eu sou tímido. Então, eu sou tímido. Eu sou tímido. Eu sou tímido. Ah, não, eu não vou naquela festa porque eu não vou conseguir conversar com ninguém. Olha, dois pensamentos ruins. Ah, porque eu não vou naquela entrevista de emprego porque eu tenho certeza que eu vou travar na hora de fazer a entrevista de emprego. Então, esses pensamentos passou tudo pela minha cabeça, o tempo todo. Mas o problema é quando eu fixo. E se eu fixar esses pensamentos, o que vai acontecer? O meu comportamento, por mais que eu queira agir diferente, o meu comportamento vai ser igual ao que eu estou pensando.
Ele vai demonstrar que eu sou tímida, ele vai demonstrar que eu tenho medo, Perfeito, vai perfeito, demonstrar que perfeito. paralisei, né? Caramba, Então, eu não que posso. maestria. Eu tenho que tomar Muito cuidado com bem. isso, né? Fala um É, pouquinho de você, exatamente, né? já que eu toquei nesse fato. Fala para mim, como que você venceu aí sua timidez, então, né? Foi nesse sentido também? Foi muito entrando aí no autoconhecimento aí e a fundo, de dentro, buscando dentro de mim, né? A minha verdadeira essência, buscando. a- Mas isso só aconteceu muito parecido com a tua história, né? Tu teve aí uma doença, né? No meu caso, não fui eu que fiquei doente, mas sim a minha mãe. E ela ficou Ah, doente, ela teve uma leucemia em 2018, em 2017, aliás, e infelizmente ela não conseguiu vencer a doença, né? E veio a falecer em 2018. E ali, né, eu conto essa história lá no meu grupo de mentoria, lá bem mais a fundo, para o pessoal entender, mas hoje, né, eu começo a olhar para trás, foi aquele ponto, né, de fez dor, com de que sofrimento, me fez olhar para dentro de mim. Que aí no luto, no sentimento de falta, né, de ter perdido alguém, de ter, pela primeira vez, assim, ter perdido alguém tão próximo, né, e aí eu comecei a me internalizar, comecei a me questionar, comecei a questionar bastante, né, Deus, o universo, questionar a vida, questionar a mim mesmo, e percebi, né, eu já carregava comigo essa vontade de mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de ser que era tímido, né, mas eu não conseguia, não tinha ferramentas, não tinha conhecimento e não tinha, às autoriza. vezes, de destravar, né? De tomar essa decisão, não, eu vou fazer acontecer. Mas aí, me deparando com a dor, com a finitude da vida ali, da vida nesse corpo, que eu percebi que aqui nós estamos de passagem e, e precisamos aproveitar a nossa vida o máximo possível. Nada E melhor, né? Isso. E foi assim que eu percebi que eu deveria realmente mudar. E aí eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, né? Conhecendo mentores, conhecendo, né? Vendo vídeos, fazendo treinamentos, lendo muito. E principalmente, como você falou, me questionando bastante. Me questionando bastante, me internalizando. E aí foi um processo. Foi um processo. Desde 2018 até aqui, eu posso dizer que o ano passado, com a pandemia, né? Aí fechou tudo, né? Eu trabalhava, Dirce, como professor de educação física Ah, em é? escolas, de primeira, em Você é que escolas nem, então, da cidade você é onde eu que nem eu, morava. professor também. Você é professor Também, também. também era Legal, professor. que Ah, legal. estive, né? Hoje eu estou mentor. Ah, E, e aí certo. do primeiro ao quinto ano, para criança, né? Do primeiro ao quinto ano. E aí fechou tudo as escolas, eu não tinha mais muito o que fazer naquele momento. E aí acelerei esse processo de autoconhecimento mesmo. E foi aí que eu Tá. consegui destravar bastante, cara. A pandemia, por mais respeito tudo que aconteceu de negativo com a pandemia, né? Várias pessoas, né, perderam vidas, familiares quebraram, né, financeiramente. Mas para mim foi um divisor de água assim na minha jornada, onde eu pude ali me internalizar bastante, né, também. E descobri, né, bastante da minha essência, porque ali eu me apliquei bastante, me questionei bastante, estudei bastante e aí foi assim uma transformação, né? Foi dois pontos chaves assim na minha jornada, que foi, né, dois momentos de dores assim, onde eu peguei aquilo e aprendi com aquilo, usei como combustível para evoluir. Então, e é interessante você falar da pandemia, né? Que porque eu também, né? Quer dizer, o fato de eu ter ficado, né? A Marlúcia entrou aqui, a Marlúcia, o Anderson, muito obrigada por vocês Muito estarem aqui, bem-vindo. né, com a gente. Então, e aí o que acontece? Você também, eu acho é engraçado, nós temos bastante em comum, né?
Sim. Wellington, porque você também é professor, eu também sou. Só que eu fiquei em home office, né? Então, eu não peguei, em nenhum momento, eu peguei licença. Né? Apesar de Hum, tudo que eu passei, eu fiquei trabalhando o tempo todo. E isso me ajudou, eu acho que de um lado também me tirava um pouco de ficar só focado na dor, né? Mas era bem corrido e eu comecei a ressignificar aquela dor o tempo todo, sabe? E é bem interessante porque chegou uma hora, né? Vou contar um caso aqui para vocês, né? Que foi bem interessante porque eu faço. De onde você é, Wellington? eu moro em Estrela, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Ah, eu Rio moro Grande aqui do em Sul. São Paulo, né? Então, e aqui em São Paulo eu fiz, só que eu moro aqui no ABC, né? E o meu tratamento era lá perto da USP, da Universidade Federal de São Paulo, perto da Hum, Consolação. Então é assim, para ir 1, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é uma viagem, viu? É bem longe. E assim, e tudo isso acontecendo, a pandemia e tudo, e eu tive direito lá pelo ICESP de ter tratamento psicológico, apesar que eu tive só uma consulta até hoje, mas uma consulta que me revelou uma coisa que eu mesmo não tinha noção. Por isso que a gente tem que olhar para a gente e ver o que a gente está fazendo. E eu percebi que isso era um costume meu, de quando tinha alguma coisa acontecendo que eu não gostava muito, eu me ausentava. hum, Ausentava como? Fazendo outra coisa, para não hum. notar que aquilo era tão ruim. Então, é engraçado, eu fazendo a consulta, fiquei 40 minutos, era a distância, né, por causa da pandemia, eu 40 Sim. minutos com o doutor Carlos, eu chamava o doutor Carlos, psicólogo. E conversa, conversa, conversa. Ele começou a perguntar para mim de várias coisas, de como eu era tratada pelos meus irmãos, como eu me sentia, e foi falando como eu me sinto em relação à doença. Tal, assim. Aí chegou uma hora que falou da quimioterapia. Eu falei, nossa, porque eu não parei de trabalhar, porque eu fazia até videoconferência dentro da quimioterapia, né? E o pessoal me via de máscara lá, e eu via vídeos, filmes, etc. Aí eu cheguei e fiz o seguinte comentário com ele. Eu falei assim, olha, mas sabe por que é boa a quimioterapia? Porque eu posso estudar mais, me planejar mais. Eu vou, ele mandou parar Caramba! na hora. Ele falou assim, não, peraí, não é assim. Calma, olha bem. A quimioterapia, ela serve para poder fazer você resistir e não ter mais a doença. Então, você operou, você vai fazer quimioterapia para quê? Para que a doença não volte. Isso que é o bom da quimioterapia. Quimioterapia não é para você parar para estudar. Você está entendendo? Olha que Sim, loucura, uma entendi. loucura, né? Uma loucura total. E aí eu caí em mim, eu falei, nossa, é verdade. E ele falou assim, o problema é assim, é que a sua mente, ela tem que estar junto no tratamento, né? Porque senão não funciona. Se você não disser para sua mente que aquilo ali está acabando com o câncer, né? Como que vai ser? Vai ter um distúrbio aí, né? E é um Bah. problema. Aí eu falei, poxa, é verdade. Eu comecei a pensar nisso, né? E tudo. Aí a gente começa a olhar para a gente e tudo. Mas o que eu percebi nisso, Wellington? Que a nossa mente é muito poderosa, né? Que a gente consegue Real. mesmo ultrapassar a dor, né? É aqui, o que a gente sempre fala, a dor tá aí, a gente não tem como evitar, mas o que eu não posso é o sofrimento. O sofrimento é uma escolha, né? Eu posso escolher continuar naquela dor. E a minha escolha foi não, eu não vou continuar naquela dor. Eu vou ressignificar isso, eu vou aproveitar, já que eu tenho que ficar aqui parada mesmo, olha que absurdo, né? Eu tenho que ficar parada. Então eu vou fazer alguma coisa, porque na verdade, ao olhar para aquela incisão, né, gente? Porque não é meia hora, não é 1 hora, não é 2 horas, são 4 É. horas. Quando eu fazia quimioterapia vermelha, era de 21 dias. Era Uhum. muito ruim, é a pior que tem, né? Porque ela tem muita reação. Eu acho Sim, que o Wellington deve conhecer bem, né? Porque eu sua sei, eu mãe sei. deve ter passado por isso. Eu fiz 4, não sei quantas ela fez. Aí depois, se você quiser compartilhar isso com a gente, né? Não sei. Mas a quimioterapia branca, apesar de ser mais amena, ela era toda semana. Então, quer dizer, 21 dias você ainda, né? Pô, cada 15 dias, tal, mas toda semana, toda sexta-feira, você sair de casa, meio-dia, voltar 7 horas da noite, ficar com aquela incisão 4 horas.
eu conversava com as minhas veias, falava assim, nossa, vocês são guerreiras, né? Nenhuma vez elas quebraram, elas estouraram, né? Acho que uma vez só que uma levantou, a enfermeira já veio, mas assim, e eu conversava com elas mesmas, falava assim, ó, porque o nosso corpo, ele expressa o que a gente está sentindo, e ele sente quando a gente dá atenção para ele, a gente precisa dar atenção para o nosso corpo. E eu dava atenção mesmo, falava assim, ai, minhas queridas, vocês são guerreiras, muito obrigada, porque vocês são boas. Eu conversava mesmo com elas, né? Legal, E eu caramba. tentava. Então, aí eu comecei a pensar, né? E naquele momento como uma coisa boa, né? Mas nem tanto assim, né? Porque aí eu conversando com uma amiga minha, né? Que é terapeuta, né? E ela falou, né? Ela falou assim, Dirce, você já pensou se o universo acreditar que realmente você gostou de fazer quimioterapia? Como que vai ser? Pois é. Você entendeu? Aí eu falei, não, 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 não. Deixa eu mudar esse pensamento, porque não tem condições. Mas assim, o que se aprende é que a gente precisa olhar para a gente, a gente precisa dar atenção para a gente. Você sabe que nós convivemos tanto com o outro, né? E a nossa essência também faz parte da nossa essência, o ethos, né? A questão do compartilhamento, a questão da fala, né? Só pelo fato da gente falar, e nós podemos nos entender, isso significa que nós também fomos feitos para fora. Só que eu não posso esquecer que o que eu tenho aqui dentro é expressado pelo meu corpo para fora. Então, eu não posso esquecer disso. E a gente esquece, né, Wellington? A gente esquece de viver, olhar para nós. A gente fica Esquece, olhando a para gente fora, esquece. esquece de olhar para nós, não é? Exatamente. Às vezes, né, as pessoas se encontram, né, meio perdidas, meio sem propósito, sem saber o que fazer. Tá muito baixo, tá muito baixo o Estão me som. escutando? Galera aí que Vocês tá estão acompanhando. conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Wellington, coloca aí pra gente se vocês estão Coloca aí conseguindo nos ouvir. comentários. Escreve aí pra gente. O pessoal não quer escrever, não, Wellington. O pessoal tá com preguiça de escrever. Ô, louco. Vamos lá. Mas eu vou falar um pouco mais alto aqui, então. Né, que as pessoas, elas se encontram, né, meio perdidas, meio sem propósito nos dias de hoje, porque elas focam muito só no mundo externo, né? O que que eu vou fazer para fazer mais dinheiro? O que que eu vou fazer para conseguir aquele carro que eu quero, para conseguir aquelas roupas que eu quero comprar, aquele tênis bacana, o que que eu quero? E esquece, né? O que que eu vou estudar? Primeira coisa que as pessoas deveriam estudar é a si mesmo, é focar em si mesmo, olhar para dentro, porque o mundo ele acontece de dentro para fora. A tua realidade ela acontece de dentro para fora. Galera, quando vocês entenderem isso, o jogo muda, o jogo vira. E você falava aí da tua jornada aí, do teu tratamento, né? Uh, a jornada que eu enfrentei junto com a minha mãe, ela também foi assim bem complicada. Por quê? Porque nós morávamos em uma cidade onde não tinha hospital que tivesse a estrutura para fazer o tratamento. E a gente tinha que se deslocar até outra cidade. Então, eu dava uma hora de viagem e ela ficava 4 dias internada lá naquele hospital, no hospital, inclusive aqui perto, de onde eu estou morando agora. E eu ficava lá com ela na maioria das vezes. Quase sempre era eu, outras vezes era meu irmão, outras vezes era meu pai, mas quase sempre era eu. Então, eu dormia com ela no hospital, né? E ela fazendo quimioterapia. E tu perguntou antes, né? Quantos? Acho que se eu não me esqueço, assim, foram duas quimioterapias vermelhas que ela fez. Tá. Se eu não tô bem lembrado agora. Mas eu acredito que foi duas. E aí, essa foi, tipo, a minha jornada com ela, né? Foi bem complicada também. E outra coisa que destravou bastante, né? No caso, a minha timidez. Foi, na época, eu olhar as pessoas... Eu até falei numa live essa semana, porque eu era extremamente tímido naquele tempo. E vendo as pessoas lá no hospital, pessoas doentes, foram assim uns 6 meses mais ou menos de tratamento da minha mãe, e acompanhando aquelas pessoas doentes, os acompanhantes também, né?
ali do lado das pessoas, eu me sentia ali na obrigação de começar a animar, tipo, não, é meio que animar o ambiente, conversar com as pessoas, né, interagir. Então, Que e aí, legal. tipo, porque eu sentia essa compaixão no peito de olhar para as pessoas e ver que elas estavam precisando de uma palavra, estavam precisando de conversar, passar o tempo. Então, ali eu engoli o meu ego ali, a minha timidez, e comecei, e ali foi sim a primeira situação que eu vi que, cara, eu não sou tímido. Me coloco como tímido em algumas situações, me colocava, Como tímido, você se colocava, mas na verdade, eu me quando colo- você olhou para você, você exatamente, viu que você não era. exatamente. Foi assim uma das primeiras vezes assim que eu percebi que eu não era tímido. Então foi através do amor Da pelas outras dor. pessoas ali. Nossa, que incrível, Wellington. Nossa, que incrível, porque você podia ter ficado na sua, você podia ter se colocado como podia ter se vitimizado. Ai, a minha mãe, porque eu estou sofrendo tanto. E na verdade você fez o contrário. Você olhou no seu entorno e você percebeu que as pessoas estavam precisando de conversar com alguém, né? E aí você passou por Exatamente. cima, você fez uma coisa diferente, né? Do que você sempre fazia, que era Ficar no se meu canto. colocar para dentro, na verdade, né? Então, você se Isso colocava, aí. você se virava para dentro, ficava quietinho lá, né? Mas, na verdade, quando você fez uma coisa diferente, as coisas mudaram. Nesse momento é que a gente pode perceber que não é balela quando as pessoas falam que a gente cocria, né? A gente cria novamente situações diferentes, né? Quando a gente muda a nossa ação, a gente cria um outro ambiente. Percebe? Se eu entro num lugar, que nem você entrava na quimioterapia, aquela situação, né? Porque é muito difícil mesmo, né? As pessoas estão tristes. Uhum. Você não vê ali alegria, né? De repente, Sim, você, ao tomar essa decisão, você mudou o ambiente. Então, você criou um ambiente. Então, é nesse sentido que a gente cria, né? A gente cria e vai pisando. É interessante, né? Você pensar dessa forma, né? Visualize, eu mudo a minha ação, e conforme eu mudo, eu vou dando os passos e vai mudando também o ambiente, né? Conforme eu exatamente. mudo, muda também o ambiente. É uma coisa fascinante, as pessoas precisam aprender a se olhar. O que eu tenho que mudar para que o meu entorno mude também? Né? Eu tive uma experiência agora, há pouco, né? Porque eu fui aprendendo, sabe, Wellington? Fui aprendendo de mim mesma, né? E eu percebi que eu estava gritando muito com meu marido, com meu filho, e eu percebi que eles também estavam gritando, sabe? Eu, Uhum. nervoso a situação e tudo. E aí, o que acontece? Aí eu comecei a perceber, né? Comecei a estudar sobre autoconhecimento também, já tinha questão filosófica, mas comecei a ver outras. Comecei a fazer curso de palestrante, curso de mentor, comecei a fazer muitas coisas. Mas aí eu comecei a prestar atenção, e aí eu resolvi começar por mim. Aí o que eu fiz? Que nem você. Eu comecei a pensar por mim e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais gritar. Parece que as pessoas ao meu redor queriam que eu gritasse, né? Porque aí estava acostumado, né? Que é Sim. hábito, vira hábito, né? Aí começava a te perguntar e tal. Aí eu quieta, eu quieta. E aí chegou uma hora que ninguém mais gritou. Agora ninguém mais grita aqui em casa. Você não ouve nenhum grito. Você não ouve nada. Por quê? E se você perguntar pro meu marido, ele fala: Nossa, a Dirce mudou muito. Mas por quê? Porque eu tomei essa decisão. Porque eu olhei para mim e percebi que talvez eu fosse o problema e não eles, né? Porque tudo que a gente joga para o universo volta para nós, Wellington. Se a gente é que nem você. Se você lembra no começo quando eu dei o exemplo da timidez, né? Que Sim, se você fixar o pensamento, eu sou tímido, porque ninguém vai conversar comigo, porque eu não vou naquela festa, você começa a sabotar, né? Eu não vou naquela festa porque eu não conheço ninguém, né? Porque essa é a desculpa, né? Quando a gente não quer ir em algum lugar e a gente, porque eu não conheço ninguém, né? Então você começa a dar, então você vai se limitando, né? E aí a partir do momento que você toma aquelas, que nem a virada de chave, né? Você fala assim, eu vou naquela festa. Você faz algo eu contrário do que decido você isso. fazia.
Você Exatamente. quebra o hábito. Você quebrou o hábito, você criou Quebra o um padrão. novo hábito, Quebrou o né? Você padrão. quebrou o padrão. E aí, o que você tem que fazer para continuar sendo feliz é quebrando os padrões. Você vai quebrando os padrões e vai criando hábitos novos. Porque, na verdade, a gente não muda, a gente não deixa de ser aquela criança que se frustrou na infância, aquela criança que aprendeu que tem que ficar quietinha, não pode abrir a boca, né? Porque o pai e a mãe falavam, olha, Verdade. quando a gente Verdade. chega na casa do vizinho, você não abre a boca. É assim mesmo. É, Antigamente ainda, olha, você não vai falar nada. Você tá entendendo? Você senta no sofá e fica quietinho. Era assim, assim. a gente Mas não é era porque eles eram castrado, né? ruins. Não é Ensinado porque a eles ser eram ruins, tímido. eles são de outra época. Era assim naquela época. Você mostrava o respeito ficando quieto quando o adulto falava. Era normal. Não é que Era, eles fizeram isso esse porque era o queriam, padrão. porque queriam fazer que você se tornasse um tímido. Não, eles fizeram isso porque eles acreditavam que aquilo era educação, né? Então, e aí quando você percebe isso, você fala, não, não, peraí, então como que eu posso quebrar isso? Olha lá a dica, hein, gente? Isso é dica de mentor, não é, Wellington? Olha É lá, hein? dica de É ouro. dica Dica de de ouro. mentor, é dica É dica só forte. para Vai aluno. aí, que você faz? Você pega, vê que você está fazendo esse padrão, né? Você tá fazendo que nem quando você fazia quando criança, evitando ir na festa ou chegando na festa e ficando lá quietinho que nem a mamãe mandava, mas que hoje você não precisa mais fazer isso, você não é mais criança. Então o que você Hum, tem que fazer? Você tem que criar um novo hábito, né? Então você vai lá e fala assim: "Não, hoje eu vou levantar e vou conversar com alguém que eu nunca vi na vida. Então você vai naquela festa e fala assim: nossa, gostei do seu cabelo, sei lá. Nossa, que legal, mas tu tá de roxo o cabelo? Pô, que da hora, eu vi isso na TV, mas não achei que o pessoal ia ter coragem de fazer isso. E pá, puxa assunto. Nossa, eu vi você outro dia, né? Você não estuda em tal lugar? O que que eu fiz? Primeiro, eu mostrei para minha mente que eu posso fazer algo novo, né? E mostrei para mim mesmo que eu posso ser diferente e que ser diferente é melhor do que ser o mais do mesmo. E aí o que que acontece? Ao repetir sempre isso, eu crio um hábito novo. Aí o que acontece com aquele hábito velho? No automático ele vai voltar menos vezes. Aí o que que vai voltar mais vezes? Aquilo que eu o criei hábito novo. novo, né? Olha a dica, hein, Genial. gente? Isso Genial. aí eu vou falar hoje na minha aula. Hoje eu tenho aula 21 horas e 7 minutos, né? Eu tô fazendo 21 aulas. Ai, Wellington, 21 aulas pelo Zoom. Mas só quem participa, Também. quem está lá no meu grupo do WhatsApp, né? Tá lá na minha bio, é só entrar lá e ver. E aí, hoje, às 21h30, eu vou falar exatamente disso, da autoconsciência, né? Do que nós precisamos ter consciência para que a gente possa dar um passo a mais, né? Isso E é aí. por isso que a gente está aqui, né, Wellington? Porque a gente deu o passo a mais. E se a gente deu, quem está aqui com a gente pode ou não pode, Wellington? Pode. É só caminhar. Caminho que os caminhos se abrem, né? E olha só, gente, isso que a Dirce falou, meu Deus do céu, vale ouro. Vale ouro. E eu também, a partir da semana que vem, entrarei, darei aulas exclusivas só para quem estiver no grupo de WhatsApp que eu criei, né? Que é um grupo VIP. Então, Isso é um grupo. tá lá no link da minha bio também, é só clicar lá. Ou manda um direct para mim com eu quero, que vou saber que você veio daqui. E vou te enviar o link do WhatsApp, beleza? Lá no grupo a gente Isso. vai se aprofundar. Eu te ajudo. Se você sofre de timidez, eu te ajudo a vencer a timidez. Eu te ajudo a diminuir a tua ansiedade e a clarear um propósito de vida para ti. Clarear um caminho para ti. Tudo através do autoconhecimento, da clareza mental, né? Essa jornada que eu estou fazendo é a semana da clareza mental. E a partir da semana que vem, vou me aprofundar em aulas 100% online, 100% gratuitas. Então, cai lá para dentro do grupo. E, gente, isso, uma coisa, ainda pegando esse gancho da timidez, uma coisa muito importante é tu perceber qual é o teu principal medo ali. Porque
muitas vezes é o medo de ser julgado, o medo de ser Isso criticado, mesmo, aí. né? O medo de ser rejeitado. Isso. É isso mesmo. Medo. E aí, olha só, pega isso aí, também é uma dica de ouro. Olha lá, hein, gente. Pega essa dica de ouro também. A tua intenção quando tu vai conversar com uma pessoa. Tu passa a pegar e colocar uma boa intenção. Tipo, eu vou ir lá para tentar tornar o dia dessa pessoa melhor. Vou ir lá porque eu me amo tanto, por isso que isso que faz você vencer a timidez, vencer o medo da rejeição, de ser julgado, de ser criticado. Porque tu não precisa da aprovação de ninguém. Então, tu indo a fundo em ti mesmo, entrando dentro de ti mesmo, tu vai perceber, cara, um amor gigante, um amor próprio gigante, Incondicional por você. incondicional. E aí, automaticamente, você vibra amor e para as outras pessoas também. Então, tu vai chegar lá nas pessoas, vai conversar. Tu nunca vai ser rejeitado? Não, às vezes tu vai ser rejeitado, mas tu não precisa da aprovação dela, dessa pessoa. Então, muitas vezes, mas na maioria das vezes tu não vai ser rejeitado, porque tu tá ali com uma boa intenção, tá ali para agregar, tá ali para ajudar aquela pessoa, para tornar o dia daquela pessoa melhor. Então, isso foi, assim, 3 anos de estudo, investimento em livros, treinamentos que me fizeram ter Entender, essa né? que mudou meu jogo aí para vencer a timidez totalmente. Então, e aí, gente, olha, eu tenho muito calor, eu tô aqui com o meu ventiladorzinho, olha, olha. Olha, meu Tá quente, aqui também tá calor. Nossa! Eu tô aqui derretendo, né? Tô aqui. E aí, gente, olha, é engraçado, né? Essa semana, não é porque a gente está no caminho de autoconhecimento que a gente não precisa de mentor, viu, gente? Nós Exatamente. também precisamos de mentor. Eu estou com duas maravilhosas amigas minhas, mentoras, que estão me ajudando aí muito. Uma delas está aqui, que é a Marluce, me ajudou muito essa semana. E ontem eu ajudei muito alguém, né? E hoje eu até coloquei lá na minha bio, né? Eu tenho alguns depoimentos, mas é tão lindo você ver que às vezes uma palavra que você fala, uma pergunta que você faz para a pessoa não tinha nem noção do que estava acontecendo. O que o mentor faz, gente? O mentor, ele abre um leque para você. Porque você está tão focado, está com um hábito tão fechado, você está com um círculo vicioso tão forte que você não consegue sair dele. Então, para sair dele, às vezes a gente precisa da mão de alguém, né? E aí, se você conseguir, né? Se você conseguir fazer com que a pessoa tenha aquele resultado, a pessoa fica assim muito mais feliz, né? Por quê? Porque ela conseguiu visualizar o que estava acontecendo aqui dentro dela, sabe? Aquela insatisfação, aquela falta de vontade. É por que eu não consigo levantar para fazer o que eu tenho que fazer? Por que eu não consigo conversar com aquela pessoa? Por que eu não consigo sair desse relacionamento abusivo? Quantas mulheres não vivem um relacionamento abusivo? Até mesmo o homem vive relacionamento abusivo. Por que eu não consigo mudar de profissão? Nossa, eu não quero mais, sei lá, ser vendedor de carros. Eu não quero mais. Mas eu não consigo fazer outra coisa, né? Por quê? Porque eu tenho medo, né? O medo, ele paralisa, gente. Ele paralisa. E se você não perceber aonde está esse medo, que nem o Wellington falou, se você não perceber o medo de ser rejeitado, é medo de passar vergonha. Tem esse medo também, né, Wellington? É o Também, medo de falar também. errado. É o medo de gaguejar, porque às vezes quando eu tô nervoso, eu gaguejo. É medo de É. gaguejar e todo mundo rir de mim, né? É medo de falar o português errado, né? Naquela festa. Já pensou? Que vergonha. Ou ainda o Eu tô medo na de. sala de aula, eu vou falar alguma coisa lá na frente. Você é louco, não vou não, professor. Não vou não, né? Então a gente tem que perceber. E o mentor, ele ajuda você nesse processo, né? Porque ele conseguiu vencer certas etapas. E não porque ele é melhor que você. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos aqui para ajudar. E quanto mais a gente ajuda, mais a gente quer ajudar. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vê o resultado,
a alegria, o nosso propósito, né, Wellington? Nosso propósito acontece. E quando esse propósito acontece, o que que a gente faz? A gente fica feliz, né? Exatamente. E a gente estando feliz, a gente transmite essa felicidade para os nossos mentores e para vocês que estão assistindo a gente agora. Não é, Wellington? E perfeito. E imagina, gente, vocês entrando no grupo da Dirce e entrando no grupo também que eu criei. Nós vamos entregar conteúdo online 100% online, 100% gratuito. Imagina o quanto vocês vão crescer em autoconhecimento, em se entender melhor, em superar aquele sentimento de insuficiência, aquele sentimento de insegurança, aquela dor que você tem, aqueles medos ali que às vezes só você sabe que você tem. E aí, ou às vezes você nem sabe o porquê que você não faz algo, Exatamente. Você nem sabe que você tem. nem sabe o que você tem. E aí, o mentor ele vai estar ali te dar o caminho, vai te clarear, vai te ver ali não, não, sobe pro próximo nível. Tipo, eu vejo o mentor como uma escada. Nós estamos ali, tá todo mundo subindo uma escada. Eu tô num degrau hoje em dia. E tem pessoas, porque eu superei. Eu, através de conhecimento, de autoconhecimento, eu fui andando. E aí subi até um certo nível. E aí o que eu quero é puxar quem está degraus abaixo de mim para o meu degrau. Para que essa pessoa também consiga viver de bem, consiga viver uma vida leve, com propósito, sem medo de errar, sem medo de falhar, sem ansiedade, porque também acredito que isso é muito importante para quem é tímido. Às vezes bate aquela ansiedade, né, na hora que tu vai vencer, Isso, tu vence a exatamente. timidez, tu decide, não, eu vou falar. Mas aí quando chega lá para falar, bate aquela ansiedade social e aí tu trava, e não vai. E aí, tipo, tu meio que venceu a barreira da timidez e bateu em outra barreira, que é a Que ansiedade é social. E aí, isso mesmo. e E é aí, engraçado. Mas aí, gente, vocês têm que tomar cuidado com os pensamentos que vocês estão fixando. Não esqueçam disso. Pensamentos viram imagens, imagens viram emoções. E aí são perfeito. significados com sentimentos. Quando vira sentimento e vai para o corpo, aí vira hábito. Aí danou-se. Então, o que que você faz? Poxa, saí da timidez, cheguei na ansiedade. Então, cuidado com os pensamentos que vocês estão fixando, né? Ah, ó, por exemplo, eu sou tímido, ok, venci, não sou mais tímido. Mas aí vem outro pensamento, dizendo assim, tá, eu vou, mas e se ele me rejeitar? Isso é ansiedade, você já está vivendo aquele momento antes dele acontecer. Exatamente. E aí você fixou o pensamento errado, cara. Você tirou um, que era a certeza de que você era tímido, e colocou outro, que é a rejeição. Só que Nossa, não aconteceu. Só que não exatamente. aconteceu. Você entendeu? Então, cuidado com o pensamento que vocês fixam. 700 pensamentos por segundo nós temos. Nós somos seres que pensamos compulsivamente. Só que alguns deles viram imagens e vai lá para o inconsciente, né? Que a gente nem sabe o que passou na nossa cabeça. Por isso os nossos sonhos, todas aqueles sonhos malucos que a gente tem, esses pensamentos que viram imagens vão lá para o nosso inconsciente. Apenas ficam alguns, graças a Deus, né, Wellington? Porque imagina, se eu tivesse Imagina o tumulto. consciência de todos os Imagina pensamentos, o tumulto. todo mundo já tinha ficado louco, a gente não seria, a gente não Não. conseguiria controlar nada. Então, só que nós temos, né, 5% pelo menos a gente consegue aí é, pro, consegue organizar para a gente perceber aqueles pensamentos que nós estamos expressando através do nosso comportamento. E ao fazer isso, gente, a gente vai criando um mundo à nossa volta, um entorno muito melhor do que esse que a gente está vivendo hoje, né? Quem não tem frustração? Todo mundo tem frustração. Exatamente. Ninguém, gente. Aliás, né? Freud já dizia isso, né? Que para você ser normal, você precisa ser um pouco neurótico, né?
Porque a gente, na verdade, acreditava, né, que a sociedade ela era feita pela nossa energia, a energia que nós criávamos no nosso inconsciente. E isso acontecia através até mesmo de conflitos, né, de relacionamento, porque a gente vai criando dentro de nós aquilo, os sentimentos, as emoções que a gente vai tendo ao fazer os nossos relacionamentos. Então, é normal a gente se frustrar, tá? É normal a gente ser tímido de vez em quando. É normal a gente sentir raiva, né? O medo, por exemplo, o medo é uma emoção desde os nossos hominídeos, né? Que há 10 milhões de anos, quando Sim, surgiram, né? é um sinal de 10 alerta, né? mil anos. Quer dizer, o medo, o que que ele fazia? Gente, o medo é ótimo. É um O sinal medo de é alerta. ótimo, porque ele fala assim: olha, filha, você sabe que pode dar ruim aí, né? Falando que meu jovem, pode dar ruim aí, né? Se você fizer É, isso. Então ele te avisa, e aí seu corpo avisa daquela expressão de medo. Mas é natural. Agora, o problema é quando você põe esse medo, transforma ele num sentimento e coloca tudo no saco do medo. Fala assim, ó, tudo isso é medo, tudo isso... ele vai crescendo, ele fica maior que você. Aí, filho, aí se você fizer isso, aí você realmente não, você fica paralisado, você não consegue se mexer. Porque lá nos hominídeos era assim, né? Você sentia essa emoção, ou você lutava, ou você fugia. ou E hoje, paralisado. muitas situações, Wellington, a gente não pode fugir, né? Aí eu É, briguei com, por exemplo, eu briguei com meu pai. Só que eu vou ter que ver ele daqui a pouco. Eu briguei com meu vizinho. Eu não posso ir lá e socar a cara dele, né? Então, quer dizer, o que que eu tenho que fazer hoje? Isso que é inteligência emocional, né? O que que eu tenho que fazer? Saber lidar com essa emoção. Acolher, acolher, acolhe. Não, gente, eu senti raiva, claro, eu senti raiva. aceita, Poxa, né? meu Aceita. pai, Aceitação. meu pai, coitado, tudo bem. Pai, ó, tá tudo certo. Mas aquele momento você sentiu medo, aquele momento você sentiu raiva. Então acolhe, fala, tá tudo bem. Vamos ver porque eu senti isso? E aí a gente vai caminhando aí para ser cada vez melhor, né, Wellington? Cada vez melhor, É isso aí. né? Ah, e Nós uma coisa, estamos aí, já é quase 8 horas, Wellington. vamos para a finaleira aqui, então. E eu só para contar mais uma historinha de como, tipo, eu engoli bastante os meus medos, né? Tipo, como engoli não, na verdade, como eu enfrentei, né? Os meus medos. Foi quando eu fui em um evento onde eu saltei no maior bungee jumping do Brasil, que fica aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. E aquilo foi uma resistência. Eu enfrentei um medo, porque eu tinha um pouquinho de medo da altura. E ali, depois que eu saí Olha, daquilo, nossa, é duro, hein? Eu depois, tenho medo. depois tem que enfrentar então um trem desse. Minha próxima meta é saltar de paraquedas. Não sei não. Ah, e aí eu fui, e foi tipo ali eu conheci realmente o medo, né? O medo da morte mesmo. Tu olha ali, tu sabe que tu tá amarrado, né? Mas tipo, pro consciente ali liga o sinal de alerta, né? Tu não tem inconsciente ali, só tu olha para baixo e vê aquele penhasco ali, tu vai morrer. Mas aí, tipo, um, dois, três, me joguei e depois foi sensacional. Foi uma Já experiência era. maravilhosa, é. Aí não E tinha mais como voltar, né? não tinha como mais desfazer, né? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. A sensação de estar caindo ali, libertador. Parecia que estava voando. Na verdade, tu tava, né? Ah, Liberdade, né? Sensação de liberdade. liberdade. E é isso. Liberdade. Não ter medo é você ser livre. Não é que não ter medo, mas não Adorei. permitir que Não o ter medo medo é você ser livre. não ter Mesmo. medo é você ser livre. E tipo, não que você não possa sentir o medo, como a Dirce falou. É normal sentir medo. Para de lutar contra isso, porque quanto mais tu luta contra isso, mais confusão tu cria. Então, Exatamente. Então, é isso. acolhe. Acolhe, Acolhe as suas exatamente. emoções. Faz parte de Aceita. você, gente. Emoção faz Seja parte de você. humano. Acolhe. Seja humano. Aprende a lidar com isso. Esse que é importante. No autoconhecimento, a gente tem que aprender a lidar com o que nós somos. Olhar para nós com amor. Wellington, ó, quando a gente ama uma pessoa,
A gente elogia, Uhum. gosta para chamar a atenção dela. A gente presta atenção nela, né? E por que que nós, ao olhar para nós, a gente não tem as mesmas ações? Olho para Exatamente. nós, né? Fala assim, nossa, como eu tô bonita hoje. Ai, como eu falei bem hoje. Nossa, que ótimo. Ah, meu bem, eu sei que você sentiu medo, mas tudo bem, faz parte. Por que que eu E tenho que ficar me criticando, a né? autocobrança, né? A autocrítica é demais Então, hoje se em dia. acolhe primeiro. Se acolhe, se ame, gente, né? E vai se conhecendo aos poucos. Não tenha pressa, né? Mas vai se conhecendo aos poucos. Perceba como você está sendo vista pelos outros. Como você está sendo visto pelos outros? As pessoas estão te vendo como? De que jeito? Né? Presta atenção nisso. Isso é uma só uma orientaçãozinha, ainda tem muito mais, né? Mas aí, né, gente, aí vocês podem participar das nossas aulas gratuitas de mentoria, tanto a minha quanto a do Wellington. A minha já hoje, 21h07, vai estar lá. Só que Não só quem perca. estiver no grupo vai poder entrar. E do Wellington começa semana que vem, né, Wellington? Exatamente. Também exclusivamente para quem estiver no grupo. E só para constar aqui, gente, entra lá no grupo, no meu grupo, no grupo dela. Os links dos grupos estão nas nossas bios, né? Tá na tua biografia, tá na minha. Então, só entrar lá e cair para dentro, porque é conhecimento onde a gente vai investir o nosso tempo, onde a gente vai investir todo o conhecimento que a gente adquiriu nas nossas jornadas ali e vai aplicar aí para vocês 100% online, 100% gratuito. Então, só vem aí que com certeza vai valer muito a pena. Tá bom? Então tá, gente, olha, então acho que a gente pode se despedir, Wellington. O que que você acha? Podemos sim, foi linda a live de É, hoje. porque Vamos já marcar. é quase 8 horas já, né? Vamos. E o Instagram, Exatamente. ele tem assim, de vez em quando ele dá Daqui a pouco umas, ele né? corta. Ele acaba com a gente. Então, olha, Mas alguém tira um print para nós, Marlos, tira um print aí, né? Gratidão, Wellington, amei é, falar com você, né? também foi A sua jornada maravilhoso falar contigo. é linda, maravilhosa. E eu tenho, né? Eu tenho 52 anos, passei por isso, né? Agora eu descobri muitas coisas. Você tá tão novo e já tá nessa jornada, já tá ensinando as pessoas. Olha, parabéns, né? De Obrigado. coração. Recebo e Parabéns, agradeço. maravilhoso, lindo, tá? Adorei falar com você. Gratidão, tá, gente? E eu aguardo vocês na aula. Vai lá, curte o meu. Tem o meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia também, né? Que tá lá todas as minhas lives que eu fiz até agora. Tem também uma live contando a minha história. Então, vai lá e dá uma passeada por lá. Como eu sou de filosofia, tem alguns vídeos de filosofia, de Umas conceitos também, bem filosofadas. gostosinho de ver, né? E vamos nessa, né, gente? Vamos lá. Se autoconheçam, não deixa para depois, começa hoje. Essas perguntinhas que a gente falou hoje, começa a colocar em prática hoje, né, Wellington? Essas perguntinhas. Exatamente. Não Vocês vão ver que espera, já vai mudando muita coisa, tá bom? é, não espera passar, Gratidão, só, gente. só para finalizar, não espera passar por dores que nem nós precisamos, a gente Isso, passou muito bem. para ir a fundo em ti mesmo, para te conhecer. Só isso. Obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por Gratidão. aceitar o convite. Com certeza vamos marcar muito mais lives. Amém. Tchau, querido. Tchau, gente. Tchau, querida. Obrigado, É um obrigado, prazer. Marluce, Cláudio, que entrou agora. Tchau, Jorge. Tchau, gente. Tchau. É isso aí, galera. Então foi sensacional a live de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa e se internalize. Vá para dentro de si mesmo. E se você quer se aprofundar, cai para dentro do meu grupo de WhatsApp, grupo VIP, onde o link está na bio. Se você quiser, eu também te mando o link, só mandar via direct aí um eu quero que eu te mando o link, beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto. Até a próxima live.